na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me a sobre uma rocha. Palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado porque a Tua voz no nosso meio é uma bênção. O Senhor conhece quão necessitamos da Tua palavra, porque está escrito que o homem não vive só do pão, mas também de toda a palavra que saia da sua boca. Fala no íntimo de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. Quando Tu fala, algo acontece. Quando Tu fala, o vazio é preenchido. Quando Tu fala, a forma é dada. Quando Tu fala, Pai, a cura é possível. Quando Tu fala, Pai, não há situação impossível. Fala no meio do Teu povo. Orienta as nossas vidas no santo nome de Jesus. Alguém diga comigo: sou o Senhor é Deus. Muito obrigado, podemos assentar. Amado no Senhor, eu gostaria de falar hoje sobre o tema, o anseio para a sua presença. O anseio para com a sua presença. Na primeira passagem que lemos do Salmo 42, a Bíblia nos ensina através do comportamento de uma corça. Uma corça é um animal selvagem. Um animal que não para num sítio, um animal que rodeia pelos desertos. Mas um animal cuja vida depende da água. A corça pode comer, a corça pode dormir, mas a corça vive mais por causa da água. É um animal que gosta e que bebe mais água. Um animal, quando não tem água, não tem como viver. A corça, quando passa algum momento, algumas horas, alguns dias sem água, a vida da corça se torna uma vida difícil, uma vida miserável, uma vida curta. Porque quando este animal não bebeu e não se deitou na água, começa a sentir dor por todo o corpo. Não somente sente dor por todo o corpo, mas a sede de água faz com que a corça já comece a lançar grito e começa a dar um cheiro que atrai até os animais que ele caça, que ele procura para ele matar. Faz com que a corça sem água não tem como viver. E quando o salmista fala da corça, ele procura a comparar a vida de um filho de Deus, a vida de todo aquele que é de Deus, com a vida de uma corça. Da mesma forma que a
corça sem água não tem vida. É a mesma coisa que acontece quando o homem não tem Deus. A nossa vida depende de Deus. A corça, por falta de água, se oferece sozinha ao leopardo, ao leão, aos animais ferozes que procura, que ele caça dia e noite. E por causa disso, a corça deseja sempre água. Não água suja de lagoa, mas não. A corça, o desejo de água é de água corrente, onde não somente vai beber, mas bebe e se deita. Quando bebe e se deita numa água corrente, a corça ganha força. O cheiro desaparece, não há mais grito, e os animais ferozes que lhe procura, que lhe caça, não lhe apanha, porque ele encontrou o lugar onde a sua vida tem mais proteção. E do mesmo modo, o salmista, com toda a experiência da vida que tinha, com a ajuda do Espírito Santo, entendeu que da mesma forma que a corça vive por causa de água, o homem, a mulher, criado na imagem de Deus, também vive por causa de Deus. Da mesma forma que a corça sem água se oferece aos inimigos e fica sem saída, é o que acontece na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer homem sem Deus. A vida do homem sem Deus não é vida. A vida do homem sem Deus não tem saída. A vida do homem sem Deus não tem futuro. Porque Cristo é o caminho, é a vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã no Senhor, Deus nos criou a sua imagem. Ele nos colocou nessa terra, mas nos deu o livre arbítrio para que o homem saiba escolher a Deus e que vive, porque a nossa vida depende de Deus. Amém. Agora, na segunda passagem que vimos, ali é o Davi. Davi também que fala da presença de Deus. Ele está a dizer que ele está a pedir a Deus apenas uma coisa, não duas. Será que Davi não tinha vontade de ter dinheiro? Claro que sim. De ter boa vida? Claro que sim. Mas Davi está a dizer que apenas está a pedir a Deus uma coisa. E qual é a coisa que Davi está a pedir a Deus? Ele está a pedir a Deus que ele possa viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Amém. Esse Davi que orou quando foi atacado por inimigo. Esse Davi que orou quando o filho estava doente. Esse Davi que orou, e a Bíblia está cheia de várias orações feitas por Davi. Mas aqui ele está a dizer que apenas uma coisa ele pediu a Deus. Ele quer nos mostrar que entre várias orações, entre vários pedidos que ele tinha feito a Deus, a sua prioridade é essa. A sua prioridade era pedir a Deus que Deus lhe ajuda para que Davi possa viver na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Davi sabia que a sua vida depende de Deus. Davi sabia que o seu socorro vem de Deus. Davi sabia que não tem saída sem Deus. Davi sabia que quando está doente,
quem lhe cura é Deus. Ele sabia que quando Saul estava a lhe perseguir, ele encontrou a saída por causa de Deus. Davi sabia que quando o urso lhe apareceu, se ele tinha vitória, é por causa de Deus. Quando o leão lhe apareceu, ele saiu daquele lugar por causa de Deus. Davi sabia que ele matou o Golias, que ele se tornou rei em Israel, não por causa do homem, não por causa da sua sabedoria, não por causa da sua força, mas tudo foi possível por causa do Senhor. E por causa disso, ele deseja viver na casa do Senhor, viver na presença do Senhor, não um dia, não uma semana, não é um ano, mas ele queria viver na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Amém. Esse Davi que foi rei, esse Davi que tinha palácio, como você sabe, os reis da terra, quando é rei, a casa não é qualquer tipo de casa. Vive no palácio, mas desejava tanto a casa do Senhor mais do que a sua casa. Davi, quando comparava o seu palácio com a casa do Senhor, ele clamou em voz alta dizendo que um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, vale mais do que 1000 em outro lugar. Ele não tinha como comparar o seu palácio com a casa do Senhor. Davi sabia de onde vinha. Davi sabia que se ele pode alcançar o melhor, é por causa do Senhor, da presença do Senhor. Aleluia. E ele anseiava pela presença de Deus. Ele anseiava pela casa de Deus. Meu irmão, não é em vão que a Bíblia chama Davi do homem segundo o coração de Deus. É um homem que tinha fraqueza, sim. É um homem que cometeu erro, sim. Mas a grande força de Davi residia no facto que, apesar de tudo, apesar de altos e baixos, mas a vontade dele era Deus, era a presença de Deus, era habitar na casa do Senhor. E quando você observa a Bíblia, vai dar conta que Davi anseiava sempre pela presença de Deus. Uma vez a Bíblia mostra que a arca da aliança de Deus e de Israel ficou presa nas mãos de um certo Obed-edom, um pagão. A Bíblia mostra que por causa da arca da aliança que estava naquela residência do Obed-edom, por 3 meses a vida mudou, a família mudou. O Senhor abençoou a casa do Obed-edom por causa da arca da aliança. E essa arca para Israel representava a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, a vida muda. Onde tem a presença de Deus, o rumo da vida se torna outro, ganha outra velocidade. Amado, podemos desejar tudo da vida, desejar trabalhar, desejar ter boa vida, sim, são coisas que nós necessitamos, mas, muito mais, necessitamos da presença do Deus Altíssimo. Agora, quando Davi ouviu que o Senhor abençoou a casa do Obed-edom, ele disse: não, essa bênção é para nós. Nós é que somos filhos de Deus. A presença de Deus não pode ficar em outro lugar. Ele organizou o seu elenco. Eles planificaram. Foram à busca da arca. Foram à procura da presença de Deus em Israel. Eles trabalharam, se organizaram, se arrependeram, mas para que a presença de Deus volta a atuar no meio do povo. Aleluia.
E naquele dia, quando a arca vinha, a Bíblia mostra que Davi dançou como ninguém não dançou naquele dia. Ele dançou ao ponto de escandalizar a sua esposa. Todo mundo olhou para ele: rei, mas esse aqui é um rei. Como é que ele vai dançar como uma criança? Meu irmão, perante a presença do Senhor, o meu título cai, a minha posição cai, o meu dinheiro cai. Porque a presença do Senhor é que me concede tudo. E sem a presença do Senhor, eu não valo nada. Ele dançou e a cada passo oferecia. A cada passo oferecia. Davi sabia manifestar tanta alegria por causa da presença de Deus de Israel de novo no meio do seu povo. E no Salmo 27, ele nos ensina porque anseiava, desejava viver na casa do Senhor. Ele diz assim: para contemplar a sua beleza e para meditar no seu templo. Para contemplar a sua formosura e meditar a grandeza na sua casa. Sabe, irmão, quando esse homem fala da beleza, não se trata da beleza física, porque Deus não é homem, Deus é espírito. Mas esse homem queria falar de qualidade que se encontra em seu Deus. Queria falar de caráter divino que se encontra no seu Deus. Ele queria falar das riquezas que se encontra no seu Deus. Deixa-me te dizer uma coisa: o teu Deus é um Deus rico. Não somente rico com ouro e prata e que tudo que lhe pertence, mas também a Bíblia mostra que ele é rico em bondade. A bondade, o amor, a misericórdia, a graça são qualidade, caráter divino que o nosso Deus tem. E Davi sabia que a todo tempo que vai no templo do Senhor, ele vai lá para contemplar o amor de Deus, contemplar a bondade de Deus, contemplar a misericórdia de Deus. Ele sabia que o que ele tinha feito, ele não merecia se tornar rei, não merecia ter a vida, mas se ele ainda tinha vida e podia contar ir longe, era por causa do caráter divino, era por causa de características de Deus. Ele sabia que o seu Deus não é como o homem, ele tem qualidade que só ele tem. Aleluia. São tantas riquezas, tantas qualidades, mas eu gostaria de falar sobre o seu amor. Diga comigo: o amor de Deus. Meu irmão, o teu Deus é amor. Não somente tem, mas ele é amor. O amor é a essência de Deus. O amor que nos encontrou no pecado, que nos encontrou na lama, que nos encontrou abandonado, que nos encontrou perdido, mas no seu amor ele nos estendeu a mão. No seu amor ele se entregou, pagou o preço, aceitou de morrer na cruz. Tudo isso para demonstrar o seu amor. O amor de Deus que é sem fim, o amor de Deus que é bom, o amor de Deus que não tem limite, o amor de Deus que se estendeu a nós enquanto que nós éramos pecadores. O amor de Deus que não nos imputa o castigo que nós merecemos, mas ele paga o preço para te dar o melhor por causa do seu amor. A Bíblia mostra que Deus nos amou
com o grande amor. Não com pouco, não com metade, não com algum amor, mas com grande amor. O teu Deus é um Deus de amor. O teu Deus te amou com grande amor. É por causa desse amor que eu e você estamos em vida e podemos contar com o melhor, por causa do seu amor. E Paulo escreve aos romanos, descrevendo esse amor de Deus. Ele está a mostrar que esse amor, não há nada que pode nos separar. Irmão, quando Deus te ama, Ele espera que tu também possa lhe amar. Lhe amar de toda a tua força, lhe amar de todo o teu entendimento, lhe amar de toda a tua alma, lhe amar e amar a Deus. E quando existe esse amor, Paulo escreve aos romanos: não há nem anjo, não há nem demônio, não há nem altura, não há nem profundeza, não há nem homem, nem mulher, não há nem poder, nem principado, nem potestado, não há ninguém, não há nem rei que pode nos separar desse amor para com o nosso Deus. Deus me ama, Ele me ama tanto. Deixa-me te dizer uma coisa: por causa desse amor, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Eu merecia a morte, Ele me deu a vida. Eu merecia o castigo, Ele me deu a glória. Ele me perdoou. Perdoar, meu irmão, o homem pode dizer que perdoa, mas não perdoa como Deus. Ele te perdoa, amanhã vai te lembrar, mas você está a fazer a mesma coisa. Deus não. Quando te perdoa, da mesma forma que o Oriente está distante do Ocidente, é assim que Ele te afasta do teu pecado. Não somente Deus te perdoou, mas também Ele te fez a justiça. É diferente de perdoar. A justiça de Deus é manifestada dessa forma, irmão. Eu gostaria de pegar o termo jurídico para você entender. Quando alguém está no tribunal, foi condenado ou foi acusado de ter assassinado, de ter feito alguma coisa, o tribunal organiza o julgamento. O Ministério Público mostra as queixas e dá proposta da condenação. Os advogados da vítima preparam a defesa, porque ainda merece ser defendido. Só depois que o procurador, o juízo, vai dar a sentença. E quando ele dar aquela sentença, o homem espera duas coisas: ser condenado ou ser livre. E quando o procurador dá a sentença, quando o juízo dá o julgamento final, que você é declarado justo, isto é, aquela queixa que foi feita já não tem nada a ver contigo. É dessa forma que Deus nos justificou. O sangue de Jesus não somente perdoa o pecado, mas o sangue de Jesus nos torna justo. Quando o sangue de Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus nos torna puro. O sangue de Jesus nos tira do castigo. Mas Deus, na sua justiça, quando te olha como se você nunca cometeu aquele pecado. Nunca. Ele te olha de forma diferente, como se você nunca foi chamado um dia mentiroso, como se você nunca um dia foi chamado de bandido, como se você nunca, porque alguém pagou o preço. Aleluia. E ainda
O nosso advogado pagou o preço. João escreve dizendo: filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se porventura vos acontecer de errar, de pecar, lembrai-vos, você tem um advogado à direita do Pai, Cristo Jesus. Ele permanece ainda hoje advogado para você. Veja como Deus no seu amor te amou. Aleluia. Então, Davi, quando sobe no templo, quando é preciso adorar, ele vê essas qualidades todas de Deus. Meu Deus, esse Deus que me amou assim, esse Deus que me perdoou, esse Deus que me tornou justo, esse Deus que me chamou pelo meu nome, esse Deus que faz de mim a sua morada. Eu me tornei a habitação de Deus em espírito. Eu que outra vez fui condenado, eu que outra vez fui queixado, eu que outra vez fui impuro, mas hoje Deus me olha como se nunca pequei. E Davi subia no templo para olhar a beleza do coração de Deus. Qualidade divina que só Deus pode ter. Mas ele não ia só para contemplar a beleza do Senhor, mas a Bíblia mostra que também ele subia para meditar o seu Deus. Meditar no templo do Senhor. Em outras versões, para inquirir, para conhecer mais. Ele subia para adorar, ele subia para louvar, ele subia para cantar, mas também subia, ele queria meditar, queria conhecer mais, queria inquirir, queria saber mais sobre o seu Deus, sobre as suas qualidades, sobre as suas características, sobre o seu caráter divino, porque o nosso Deus, sempre e sempre vamos procurar a lhe conhecer. Ele esperava crescer na casa do Senhor. Ele queria marcar passo na presença do Senhor. Amado, na casa do Senhor, quando estamos aqui, a vontade de Deus é que possamos crescer. Escute, irmão, a Bíblia mostra no livro de Paulo aos Gálatas, ele mostra que quando o herdeiro ainda é criança, vão lhe tratar como escravo, não lhe dão o seu direito, a sua herança, porque ainda não ganhou a maturidade. E lhe ajuda para crescer, e quando crescer, atinge a maturidade, são assim que lhe entrega o direito. A coisa que Deus espera, a tua, a minha maturidade para nos conceder. A pessoa se precipita em pedir a Deus, mas se Deus lhe dar, o que ele está a pedir vai lhe matar. E ali Deus espera que tu cresça, que tu ganhe maturidade, que tu avance mais um pouco, que tu marca passo no conhecimento de Deus. Aleluia. Agora, no versículo 5 do mesmo livro que nós lemos, de Salmo 27, Davi mostra alguns benefícios da procura da presença do Senhor, do anseio à presença do Pai. Ele está a falar do dia da angústia. Ele está a falar do tempo da adversidade. Começou primeiro por mostrar a vontade, o desejo de permanecer na presença do Senhor. Ele deu um motivo. Agora ele apresenta alguns benefícios. Ele está a dizer que no tempo da angústia, Deus te esconde
no tempo da adversidade, Deus te poupa. Meu irmão, o homem, a mulher, o jovem que permanece na presença do Senhor, vive nessa terra. Enquanto que estamos nessa terra, haverá sempre alto e baixo. Haverá sempre momento de aperto nessa terra, onde Cristo nos deixou como ovelha no meio de lobos. Nessa terra haverá sempre momento da adversidade, momento da angústia. A prova é o ano 2020. Começamos o ano com uma noite de oração, vestido de branco, com declarações de fé, com projetos. Mas, logo no início do ano, bateu Covid-19. Sem a tua, sem a minha vontade. E todos os planos, de alguma forma, foram atrasados, não é? Não se cumpriram como queríamos. Não no dia que tínhamos planificado. Por quê? Angústia. Adversidade. Amém. Amém. Mas eu tenho a boa nova. A boa nova que eu tenho é que nesse mundo haverá momento de angústia, haverá momento de adversidade, mas todo aquele que permanece unido com Cristo, ele pode encontrar dificuldade. Ele pode estar num barco, o barco que sofre com tempestade, mas a verdade é que o Senhor sempre vai lhe poupar do pior. O Senhor sempre vai trabalhar em seu favor, para que o inimigo não possa se zombar de nós. É por isso, meu irmão, pode haver pandemia, pode haver calamidade, pode haver confinamento, mas todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que vive na presença do Senhor, de uma forma ou de uma outra, ele pode passar dificuldade, mas a dificuldade não lhe mata. Pode passar situações, pode passar altos e baixos, pode passar momento de adversidade, pode passar momento de aflição, mas uma coisa, Deus não permite que ele encontre a derrota. Aleluia. Deus lhe esconde. Deus lhe esconde. E quando Deus te esconde, não há ninguém que vai te ver. Quando Deus te esconde, não há bruxo, não há mágico, não há invejoso que vai se levantar, te atacar, porque não vai te ver, por causa do Senhor que vive contigo, que te escondeu. Aleluia. Aleluia. Quando você vai no livro de Êxodo, o capítulo 33, o versículo 14, Moisés falava com Deus. Ele estava a falar com Deus de face a face. Deus incumbiu uma missão para que Moisés possa levar o povo de Deus até na terra prometida. Naquela conversa, a Bíblia mostra que Moisés tinha coragem de falar com Deus: Senhor, se você não vai comigo, então não sairemos daqui. Ele sabia que só pôde andar, passar o deserto, chegar na terra prometida, só se o Senhor é com ele. Ele sabia que sem o Senhor há derrota. Ele sabia que sem o Senhor não vamos prevalecer. Sabia que sem o Senhor nem o deserto nós vamos passar. Ele sabia que a única coisa que fazia a diferença entre o povo de Deus
com os demais povos é o que se chama a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus. É por causa dessa presença que o deserto foi vencido. É por causa dessa presença que o mar abriu o caminho. É por causa dessa presença que os filhos da Anak caíram por terra. É por causa dessa presença que Ai foi livrado, foi entregue e o povo passou. Foi por causa dessa presença que o rio Jordão se abriu. Foi por causa da presença de Deus no meio do seu povo. Amém. Amém. E a Bíblia ainda mostra que quando o povo andava, havia sinais do que Deus estava com eles. Havia a presença do anjo do Senhor junto com o povo. Havia a presença de uma nuvem que representava a presença do Senhor para mostrar o caminho, para iluminar, para proteger o povo. Como se não basta, a Bíblia mostra que esse povo andou acompanhado por uma rocha. Eles pisavam numa rocha sem saber. E essa rocha, a Bíblia mostra que era Cristo. Bebia da rocha, andava na rocha. Eles acompanharam pela rocha. Quando Deus te acompanha, pouco importa a adversidade. Quando Deus te acompanha, pouco importa altos e baixos. Quando Deus te acompanha, pouco importa Covid-19. Quando Deus te acompanha, pouco importa momento complicado. Mas quando Deus é contigo, a vitória é garantida. Quando Deus é contigo, a solução é tua porção. Quando Deus é contigo, a porta acaba por se abrir. Quando Deus é contigo, o teu inimigo vai ceder. Você vai passar. Eu vi testemunho de um homem na Bíblia, um ímpio. Ele se chama o rei Abimeleque. O rei Abimeleque, ele viu, observou a vida de Abraão. A Bíblia mostra que ele conversou com Abraão para testemunhar aquilo que ele viu. Ele disse assim: o Senhor é contigo. Abraão, o Senhor é contigo. Por quê? Ele observou, viu da forma que Abraão está progredindo. Viu a forma que cada dia o nome de Abraão está se tornar grande. Ele viu da forma que cada batalha na vida de Abraão, o Senhor lhe concedia a vitória. Ele viu Abraão quando entra com os seus pastores, o seu pasto, mesmo num lugar deserto, lá tudo vai fluir, a vida avança. E ele viu que há uma diferença entre ele e Abraão, entre a sua divinidade com o Deus de Israel. E ele não tinha como calar a boca. Ele tinha que ter coragem para lhe dizer: olha, pelo que estou a observar, pelo que estou a ver, há uma grande diferença entre o teu Deus e o meu, entre o teu povo e o meu, entre o teu andar com o meu andar. Há uma diferença, amado. Deus no meio do seu povo, Deus ao teu lado, haverá sempre diferença. Haverá diferença entre aquele que sirva a Deus e aquele que não lhe sirva. Mesmo no momento de turbulência, mas haverá diferença. Alguém vai notar que sim, há turbulência, mas ele sempre consegue furar. Você vai furar em nome de Jesus. Estou a dizer que vai furar em nome de Jesus. Abimeleque não tinha como calar a boca. Ele tinha que testemunhar, ele tinha que contar, ele tinha que dizer alguma coisa. Amado, estamos a aproximar no fim do ano. Só falta alguns dias apenas. Apesar de tudo que nós passamos, apesar de altos e baixos, apesar de vários confinamentos, apesar
estado mudado em calamidade. E não sei outros, não é? Mas o que é verdade é que o Senhor, o Deus de Israel, em quem nós acreditamos, sempre vai fazer a diferença entre você e quem não lhe pertence. Mas a única coisa, permaneça na presença do Senhor. Não acaba este ano longe do Senhor. Não acaba este ano distraído. Não acaba este ano deixando o Espírito Santo que vive em ti triste. Não apaga o fogo. Entra no ano 2021, mas com a presença de Deus. Talvez que você planificou alguma coisa e aquilo que você planificou, você não alcançou, mas entra com a presença do Senhor. A presença do Senhor que vai te acompanhar, vai puxar aquilo que você desejou, aquilo pelo qual você lutou e não alcançou. A presença do Senhor vai puxar a vitória que você vai alcançar no ano 2021. Mas a batalha foi vencida no ano 2020. Anseia pela presença do Senhor. Mesmo se perdeu alguma coisa, mesmo se perdeu alguém, mas uma coisa, não aceita de perder a presença do Senhor. Permaneça unido, permaneça em comunhão, anda com o Senhor. O Senhor, Ele é um Deus que não abandona. Não abandona, irmão. Estou a dizer que Ele não abandona. Quando Ele anda contigo, a vitória é garantida. Quando Ele anda contigo, não há situação que você não vai conseguir vencer. Quando Ele anda contigo, o caminho vai se abrir aonde você esperava ao menos. Quando Ele anda contigo, alguém vai perguntar, mas como foi possível? Quando Ele anda contigo, você pode parar de chorar. Quando Ele anda contigo, a velocidade pode mudar. Aleluia. Aleluia. Amado, anseia pela presença do Senhor. Anseia pela presença do Senhor. Mais do que outra coisa. Mais do que a roupa. Mais do que o casamento. Mais do que o trabalho. Mais do que o filho. Anseia mais pela presença do Senhor. A presença do Senhor vai te trazer tudo. É por isso que vai ver na Bíblia, temos a exortação que você já ouviu muitas vezes. Procura primeiro o reino do céu e a sua justiça. As outras coisas Deus te dá por acréscimo. Por acréscimo. Aleluia. Você acreditou em Jesus. Você é filho de Deus. Deus é contigo, não vai te abandonar. E a última coisa que eu gostaria de acabar é Davi. Mostra também mais uma coisa. Não somente o Senhor vai te esconder, mas no mesmo versículo 5, ele mostra que o Senhor vai te colocar, vai te exaltar por cima de uma rocha. Por cima de uma rocha. Não somente vai te esconder, não, mas o Senhor vai te colocar em cima, numa rocha, onde a chuva não vai te derrubar, onde a inveja não vai te derrubar, onde o inimigo não vai te tocar, porque você foi exaltado. Irmão, tem exaltação, você não tem mais como sofrer. Tem exaltação, quem tenta te tocar, arranja maca grande. Aleluia. O Senhor, por causa da sua presença, a sua vontade, é apesar do tempo da adversidade, da angústia, te colocar numa rocha. Numa rocha todo mundo vai te ver.
Numa rocha todo mundo vai testemunhar. Numa rocha todo mundo vai saber que só o Senhor pode fazer. Numa rocha todo mundo vai celebrar que o Senhor te coloca numa rocha. E que a tua vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus. Fica a sua vamos orar.